Meus irmãos, eu quero com alegria saudar a todos com a paz de Cristo Jesus. Você ainda está de pé, vamos ler dois textos bíblicos. O primeiro está no livro do Apocalipse, capítulo 4, verso de número 1. E o outro texto está em Mateus, capítulo 25, verso de número 10. 4 e 1 de Apocalipse. Quem achou pode ler. E depois 25, capítulo e o verso de número 10 do Evangelho que escreveu Mateus. Acharam? Quem lê? Muito obrigado. Próxima referência, 25 e 10. Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete do casamento, e a porta foi trancada. Muito bem, sente. Por favor, não deixe o fogo apagar. Fique ligado com o céu. Porque a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei é bem feliz. Depois dessas coisas olhei, João está dizendo. Eis que uma porta estava aberta no céu. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa e fechou-se a porta. O capítulo 10 de João, verso 9, Jesus gritou para as pessoas e disse: Eu sou a porta. Se vocês entrarem por mim, vocês vão se salvar. A porta está para se fechar. A porta do favor, da graça. A porta da misericórdia. Então deixa eu dizer para você que se tem uma porta aberta nesta noite, aproveite e entre por ela. Porque muito cedo a porta vai fechar. Quando eu olho para o capítulo 26 do livro do profeta Isaías, verso 2, Deus diz assim: abri as portas, para que entre nela a nação justa que observa a verdade. O verso 20, Deus diz para o povo: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha a porta sobre ti e esconde-te só por um momento, até que passe a minha ira. Porque o Senhor sairá do seu lugar, do céu, para castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Mas deixa eu dizer, tem porta aberta para nós aqui esta noite. E por que tem porta aberta? Porque Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas não deixe de pensar como eu estou pensando. Porque Deus sairá do seu lugar para
castigar os moradores da terra. Vai castigar quem? Os pecadores, que perderam o tempo e não se arrependeram. Eu levo você para o capítulo 18 do livro do Apocalipse, versículo 4 e 5, quando João diz: e ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus pecados, e para que vocês não incorram nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus lembrou-se da maldade deste mundo. Quantos querem sair? Quantos querem sair? Quantos querem sair? É tempo de sairmos. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, que não quis sair. Deus é justo e Ele vai fazer justiça. Deus não vai esconder pecado, porque Deus não esconde pecado. Deus julga o pecado e condena o pecador. Nós, às vezes, fingimos que não vimos o pecado. Mas dos olhos de Deus, o pecado não pode ser oculto. O capítulo de número 12, versículo 29 de Hebreus, o escritor diz: o nosso Deus é um fogo consumidor. E no capítulo 10, verso 31, ele disse: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas coisa proveitosa é cair de joelho na presença de Deus e confessar as nossas limitações e fraquezas. Ele está falando de um julgamento, de um juízo. E no verso 30 ele diz: porque bem conhecemos, conheça, aquele que disse: minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez Deus julgará o seu povo. Como é que está a nossa condição diante de Deus? Somos as noivas, os convidados prudentes, ou somos aqueles que estavam indo comprá-lo lá no mundo? Diz que o noivo chegou quando elas não estavam presentes. E as que estavam preparadas, não esqueça, só vai entrar no céu quem estiver preparado. E o que é estar preparado? É estar pronto, é estar servindo a Deus, é estar fazendo confissão dos nossos pecados a Deus diariamente, porque aqui não existe ninguém santo o suficiente que tenha coragem de dizer que esta noite não cometeu uma transgressão. A minha Bíblia diz que Tiago escreveu no 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vê como é fácil pecar, e quem de nós aqui não sabe fazer o bem? Mas se você não fez o bem hoje, durante o dia, você já cometeu uma transgressão. Mas deixa eu dizer uma coisa boa para você: o Deus que perdoa a transgressão está aqui. A minha Bíblia vai dizer no livro de Provérbios 28:3: aquele que encobre o seu pecado nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu quero alcançar misericórdia esta noite. Eu quero sair daqui debaixo das misericórdias de Deus, porque a minha Bíblia vai dizer no livro de Lamentações 3:22, que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Aproveite, porque tem misericórdia aqui esta noite. Tem misericórdia aqui esta noite. Tem misericórdia aqui esta noite. A misericórdia de Deus está aqui esta noite, através da sua palavra. Porque o Senhor sairá do seu lugar para castigar. Você sabe o que é castigo? Castigo é uma repreensão severa.
Você vai ver a história bíblica e o pecado nunca ficou sem castigo. Nunca. Quando nós olhamos para o livro aos Hebreus, escrito para aqueles crentes judeus que haviam se convertido ao cristianismo, no capítulo 2, 3 e 4, o escritor diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Por quê? Para que em tempo algum nos desviamos dela. Aí ele vai dizer: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e todo pecado e desobediência recebeu a justa retribuição. Daí ele pergunta: como escaparemos nós? Como? É uma pergunta. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O qual começou a ser anunciada pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com ele por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Deixa eu levar você para o Antigo Testamento. Para o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz o texto: e veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até aqui. E Deus disse: vou dar 40 dias e vou destruir toda esta cidade. E Jonas foi e pregou. Os ninivitas ouviram e se arrependeram. E o arrependimento daquele povo deu vida por eles por 100 anos. Se você se arrepender dos seus pecados, eles serão perdoados. E a sentença de morte vai ser anulada na cruz, o sangue de Jesus vai purificar você e você vai viver. Vai, porque a malícia deles chegou até mim. O capítulo 18 do livro de Gênesis conta uma história interessante. A destruição de Sodoma e Gomorra é conhecida nossa. Mas no capítulo 20 Deus diz: descerei para ver se realmente o que tem chegado até mim é real. O pecado dos sodomitas era grave, diz Deus. Então Deus disse para Abraão, que era seu amigo: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão disse: destruiria tu o justo com o ímpio? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão perguntou para Deus. E disse: se tiver 50 justos em Sodoma, tu destruirás a cidade? Deus disse: não destruirei por amor dos 50. E Abraão disse: se faltar 5? Deus disse: não destruirei por amor dos 45. E Abraão disse: se faltar 30? Deus disse: não destruirei pelo amor dos 30. E Abraão disse: se faltar 20? Deus disse: não destruirei por amor dos 20. E Abraão disse: se faltar 10? Deus disse: não destruirei por amor dos 10. Quanto justo tem aqui? Quanto justo, justificado em Cristo Jesus. O justo Deus guarda, mas o ímpio vai ser castigado. A minha Bíblia diz no Salmo 9,17: o ímpio será lançado no inferno, e todas as pessoas que se esqueceram de Deus. Não te esqueça de Deus. O livro de Eclesiastes 12:1, o sábio Salomão disse: lembra-te de Deus enquanto você tem energia, enquanto você é forte, enquanto a tua visão é boa, enquanto teu coração é bom, enquanto você pode correr, ver. Lembra-te de Deus nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Tem gente se esquecendo de Deus. Mas a Bíblia diz: lembra-te de Deus enquanto você tem vigor, força, energia
invista, gaste tudo que você puder gastar com as coisas de Deus, porque a recompensa vem com certeza. Agora eu levo você lá para o livro de Pedro, para o segundo livro de Pedro. O capítulo de número 2, versículo de número 5, sabe o que diz lá? E não perdoou o mundo antigo, mas guardou quem? Noé. Com mais 7 pessoas, a trazer o dilúvio sobre o mundo de quem? Dos ímpios. Se você serve a Deus, fique descansado. Porque Deus ainda guarda o justo. Deus ainda conserva o justo, aquele que teme o seu nome, aquele que respeita as suas leis, aquele que olha para o céu e se reverencia ao Senhor, o soberano, o grande, o poderoso, o eterno, o bendito. Deus não perdoa o mundo. Agora volte para Gênesis comigo. E você vai ver que Deus deu 120 anos para aquele povo, para eles se arrependerem. Não teve jeito. O capítulo 6 do livro de Gênesis, verso 3, Deus disse: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne, os seus dias serão 120 anos. Quanto tempo Deus ainda vai falar com você? Quanto tempo Deus ainda vai insistir com nós? Com os senhores, conosco, aqui, conosco. Quanto tempo Deus tem que esperar para nós tomarmos uma decisão? Uma decisão de deixarmos o pecado para trás e seguirmos Jesus. 120 anos. E Deus é tão bom que quando terminou o prazo, Ele deu mais 7 dias. Além do prazo estipulado, Deus esperou mais 7 dias antes de derramar o dilúvio. Deus está esperando por uma decisão sua nesta noite. Uma decisão sincera. Não aquilo que está escrito em 15:6, 7 e 8 do profeta Isaías. Onde Jesus disse: assim invalidastes pelas vossas tradições o mandamento de Deus. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Adore a Deus com verdade e com sinceridade. Adore a Deus com um coração puro e sincero. Adore a Deus com uma confissão espontânea. Adore a Deus com a entrega da tua vida para Ele. Deus não precisa de você, é você que precisa de Deus. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou quem? Noé, pregoeiro da justiça. Verso 6, e condenou. Porque Deus sempre vai condenar o pecado. O pecado nunca vai passar impune aos olhos de Deus. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo para exemplo dos que vivem impiamente. Será que nós conseguimos olhar para isso e tomar como exemplo? De que o Deus é o mesmo? E Ele não mudou? 3:6 de Malaquias, Ele disse: eu sou Deus e não mudo. É o mesmo Deus que está aqui esta noite pedindo o teu coração para morar. Dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. E os teus olhos observem os meus mandamentos. Olha o que Tiago escreve no capítulo de número 5, versículo 9. Para que não sejais condenado, porque o juiz está onde? À porta, perto. O juiz, quem é o juiz? É Deus. No capítulo 12, versículo 30 e 31 de João,
amor de vós, agora Ele é o juiz deste mundo. Tiago disse, o juiz está à porta. Mas no 4 e 5 de Filipenses, Paulo disse, perto está o Senhor. Ele está perto para salvar esta noite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo ao quê? As cinzas, e pondo para exemplo dos que vivem impiamente. Verso 7. E guardou o justo Ló. Os ímpios foram destruídos, mas Ló foi guardado. Porque este justo, habitando entre eles, via todos os dias as suas obras injustas, pelo que via e ouvia. Assim sabe Deus livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Agora eu levo você para 1 ou 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Sabe o que Paulo disse? E como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem, dos grupos. Agora eu vou perguntar para você, se Deus não vai ter por inocente aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, o que nós vamos dizer de nós? Que estamos com os ouvidos doloridos de tanto ouvir pregações, ministrações ungidas, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. É o primeiro grupo. O segundo grupo, dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão a eterna perdição, longe da face de Deus e da glória do seu poder. Mas irmão, você está pregando uma mensagem de juízo? Não, eu estou pregando uma mensagem de salvação. Eu iniciei dizendo que existe uma porta aberta aqui esta noite. Esta porta está aberta, que é a porta da salvação. Por quê? Porque se você for olhar para a Bíblia, para o capítulo 10 de Romanos, versículo 11, diz: e como está escrito, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E quem crer nele não será confundido. Tem salvação de Deus aqui esta noite. Salvação para a alma aflita do ser humano, que vive numa condição de pecado. Não brinque com o pecado, porque o pecado traz morte. O pecado traz destruição. O mundo antediluviano foi se destruindo. Eles mesmos se autodestruíram. O pecado destruiu eles. Você olha, voltamos para o capítulo 6 do livro de Gênesis, versículos 5 e 6, você vai ver que o que Deus fez foi antecipar uma destruição que já estava acontecendo. E viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Não faziam nada que agradava a Deus. Tudo que eles faziam era coisa má, era coisa que desagradava a Deus. Então diz que arrependeu-se Deus de haver feito o homem sobre a face da terra, e doeu-lhe o coração. E disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que
criei. Este mundo vai se destruir. As práticas que eles estão usando hoje é a prática da autodestruição. Não existe limite, não existe pecado para eles, mas o pecado sempre causou morte e destruição, está aqui, e vai continuar causando, mas Jesus veio trazer vida, 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 vida e paz para o homem. Vamos para o livro de Oséias para mim concluir. Capítulo 4, sabe o que Deus diz para o povo? Ouvi a palavra de Deus, vós filhos de Israel, porque Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Qual é a razão? Porque não há verdade. Porque não há benignidade, um conjunto de qualidade. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, e há homicídio sobre homicídio. Deus disse. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que mora nela desfalecerá. Não brinque com Deus. E não brinque com o pecado também. Porque a minha Bíblia diz em 6 e 7 de Gálatas, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isto também colherá. Quando eu olho para o livro de Sofonias, era um profeta do Antigo Testamento, e Deus usa a boca deste homem no verso 2 e 3 dizendo, inteiramente destruí tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruí os homens e os animais, destruí as aves do céu e os peixes do mar, e o tropeço com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Não te preocupa, tem porta aberta para o céu aqui esta noite. Não fique com medo, porque existe uma porta aberta para você entrar esta noite. O Noé de Deus está aqui, Jesus Cristo. A arca da salvação está aqui esta noite. É só entrar. O mundo vai ser inundado com o juízo de Deus, mas Deus vai guardar os Noé. Diz que não era varão justo e reto e andava com Deus. Se você quer ser guardado por Ele, ande com Ele. Ame Ele. Respeite as suas leis, os seus mandamentos. Sirva a Ele com alegria e com prazer. O verso 14, o profeta diz, angustiarei, o verso 17, angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida. Aí eu levo você para Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Sabe o que Malaquias diz? Já vou terminando. Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno, e todos os soberbos, e todos os que cometem pecado, serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Aí eu levo você para João Batista, o capítulo 3 do evangelho que escreveu Mateus para fechar a minha mensagem. O versículo 1 do 3 diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus.
Este João tinha o seu vestido de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Logo se vê que era um homem rústico, um homem de comunhão com Deus, um homem que vivia nos desertos, um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus. Iam ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província a nascente do Jordão. O verso de número 7. Ele olha para algumas pessoas e diz: quem vos ensinou a fugir do julgamento final? Quem, irmãos? Para onde é que nós vamos fugir? Onde é que nós vamos nos esconder? Quem é que vai nos proteger quando Deus julgar este mundo aqui? Só tem um que pode: Jesus Cristo, o Filho de Deus. João perguntou para ele: quem vos ensinou a fugir do julgamento final? Daí ele conclui no verso 8 dizendo: vocês produzam frutos dignos de arrependimento. E aí no verso 10 ele diz: na sua mão agora está posto o machado na raiz das árvores. Todo homem que não produzir fruto será arrancado, cortado e lançado no fogo. Sabe o que ele está dizendo? Está vindo uma aí. Ele vai pregar uma mensagem para vocês. E aqueles que não escutarem esta mensagem vão ser arrancados pela raiz. Aí eu levo você para o 8:38 de Mateus, ou de Marcos. Sabe o que Jesus disse? Portanto, qualquer que dentre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória com seu Pai, com os seus santos anjos. João disse: agora está posto o machado na raiz da árvore. Todo homem que não produzir arrependimento será arrancado e lançado fora. Aí você vai lembrar do capítulo 15 de João, onde Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o quê? O lavrador. É o lavrador que planta uma fruta e não espera colher o fruto. Deus é o lavrador. E nós somos as árvores. E Deus quer fruto de nós. E o fruto que Ele quer é o arrependimento. É a mudança de vida, é a mudança de caráter. É o abandono da prática das coisas erradas, contrária à sua vontade. Quantos querem dar fruto para Deus aqui esta noite? Fruto, 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 dignos de arrependimento. Ele diz no verso 12: em sua mão ele tem a pá. Vai limpar a sua eira, recolher no celeiro o seu trigo, e vai queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Fique de pé. Qual é a nossa condição? Começando aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E revistai-vos do novo homem que segundo Deus é criada, em verdadeira justiça e santidade. Aquele que diz que conhece deve andar como ele andou. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Será que precisamos melhorar? Vamos orar?
Temos aqui um pedido de oração. Alguém quer se reconciliar com Deus? Reconciliar é unir as relações. O que Jesus veio fazer aqui neste mundo, eu falei aqui na escola dominical, foi reconciliar o homem com Deus. Fazer com que o homem experimente com Deus a alegria do céu. A Josiane está aí, pede oração para se reconciliar com Deus. Se estiver aí, nós queremos orar, a igreja quer orar. E se você sentiu necessidade, vem à frente, nós vamos orar. Como é que está a nossa condição? Qual é a nossa visão com relação ao pecado? Não brinque, o pecado será julgado e condenado. Deus não vai ter ninguém por inocente. Ninguém. Se aqueles que nunca ouviram falar não serão inocentes. Imagine quem ouve falar. Imagine quem ouve falar todos os dias. Feche os teus olhos. Fecha. Nós vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados deste mundo. Aqui está um grupo de pessoas, denominado igreja, chamado de noiva. É verdade que somos limitados, somos fracos e pecadores, Senhor. Precisamos melhorar a nossa condição de vida perante o Senhor. Precisamos ser mais santo, mais consagrado. Aquelas pessoas que estão reconciliando agora, que estão confessando publicamente o seu pecado, que o sacrifício de Jesus alcance elas nesta noite. Que o sacrifício de Cristo, Senhor, traga para ela alegria e salvação. Visita o teu povo, Espírito Santo. Consola, conforta, geme, para que tentamos uma vida maior e melhor perante o Senhor. Perdoa as nossas transgressões, perdoe os nossos pecados, apaga com o teu sangue as nossas transgressões, Deus. Não nos deixa viver na vida do pecado, não nos deixa acostumar com o pecado, mas que o pecado seja sempre para nós um acidente, Deus. Santifica, abençoa e guarda em nome de Jesus.